Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Rafael Barbosa e nesse momento eu quero verbalizar uma reflexão bíblica dentro daquilo que nós está, propomos, para que a gente possa trabalhar nesses dias no nosso canal do YouTube. Então eu já quero pedir a você que deixe o seu like, que compartilhe esta reflexão com mais pessoas e que se inscrevam no nosso canal. Assim você vai estar dando credibilidade para que o YouTube perceba que vocês estão gostando do que estão ouvindo e assim a gente nos incentiva a cada vez mais gravar mais reflexões para que a gente possa meditar nas Escrituras. Nós estamos trabalhando o livro de Tiago, a epístola, melhor dizendo, de Tiago. E como introdução no vídeo passado, eu vou fazer só alguns reforços para que a gente compreenda e entre em seguida no capítulo 1, apenas nos 3 primeiros versículos, porque eu quero mastigar bem esta epístola com vocês, tá bom? Foi dito a nível de introdução que Tiago é o autor da epístola e esse Tiago, o autor da epístola, é o irmão de Jesus e não é o Tiago apóstolo, mas sim o irmão de Jesus. O Tiago apóstolo, ele foi morto antes da data deste livro, desta epístola ser escrita, foi no ano 45 depois de Cristo. Esse Tiago é um dos irmãos de Jesus, e a gente vai ver isso aí em Mateus capítulo 13, versículo 55, 56, em João capítulo 7, versículo 6 e versículo 5. E a gente vai ver que este irmão de Jesus, Tiago, foi um dos irmãos que duvidaram da divindade de Cristo, que duvidaram dele. Ou seja, era um cético que era da família de Jesus, um meio-irmão de Jesus, mas que era cético, assim como seus outros irmãos. Esse Tiago, ele sofre uma mudança radical concernente ao cristianismo, porque ele de fato passa a ser, deixa de ser cético para ser alguém que crê, alguém que acredita em Jesus e que tem a convicção de que ele era o Messias. E ele passa a ser muito importante para a igreja. A gente sabe que no livro de Atos nós vemos que ele é um dos líderes da igreja e no concílio de Jerusalém, lá está Tiago participando daquele concílio. Então, esse Tiago sofre essa mudança, mesmo sendo irmão de Jesus, habitando na mesma casa que Jesus, na mesma família de Jesus, ele era cético. E isso nada mais, nada menos, mostra a humanidade e a facilidade que o nosso coração tem de remar contra as coisas espirituais, de remar contra a nossa fé cristã. Existem muitas pessoas que nesse momento estão caminhando na igreja, que vão à igreja, que praticam os dogmas da igreja, que são ferrenhos religiosos, mas que não conseguem crer em Jesus. É possível estar caminhando perto de Jesus, como muitos fizeram naquela época. Estar ali por perto, ouvindo as palavras, olhando ele, mas não crendo. Então, essa é um grande questionamento que você deve se fazer. Será que eu creio em Deus de verdade? Será que eu tenho fé que Jesus é o Filho de Deus? Mas vamos seguir. Essa epístola é um tratado prático para a vida cristã e uma injeção de força para os cristãos que estavam dispersos. Nós vamos ver no capítulo 1, versículo 1, que ele escreve esta epístola para os irmãos que estavam, a igreja que estavam dispersas. Devido à perseguição, alguns irmãos se dispersaram, se espalharam e precisavam de ânimo, precisavam de um acompanhamento. E essa epístola é justamente esse reforço
doutrinário, prático para a vida cristã. E Tiago escreve de forma bastante fidedigna, bastante eficaz para a vida cristã. É uma epístola forte que trata coisas do nosso dia a dia, e é isso que o Evangelho vem para fazer na nossa vida, mudar a nossa prática de vida. E Tiago, nessa epístola, começa a tratar sobre algo que eu quero ser bastante rápido, porque a gente vai trabalhando alguns versículos e no outro vídeo mais outros versículos, para que a gente vá entendendo. No capítulo 1, Tiago se apresenta em primeiro lugar como servo, e isso é maravilhoso, porque Tiago tinha total, é, é, total poder para dizer assim, Tiago, irmão de Jesus. Mas não, pelo contrário, ele diz Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Isto prova a humanidade e a consciência que Tiago tem de que mesmo sendo irmão de Jesus, mesmo sendo da família de Jesus, ele era servo. Isso é uma coisa que a gente precisa entender e compreender. Não importa quem você seja, ou aonde você chegue no reino, ou as amizades que você tenha, o título que você tem, o que importa de fato é você entender que você é servo, que nós somos servo do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa que Tiago deixa bem claro no início da epístola e que a gente precisa ter consciência que ainda que Deus nos dê fama, porque Deus dá fama, sim, ainda que Deus levante o nosso nome ou faça algo através de nós, devemos entender que somos servos. E Tiago já mostra essa humildade, certo? É uma coisa bastante interessante, porque isso não preencheu o seu coração ao ponto dele se gabar com a questão de ser irmão de Jesus. Então, uma coisa que eu quero deixar bem explícito, bem aclarado para os irmãos nesse primeiro versículo. E no versículo 2, a gente vai compreender uma coisa que vai quebrar alguns ensinamentos neopentecostais. Ele começa tratando sobre algo ilógico. Por que ilógico? Acompanhe comigo o versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Isso aqui é ilógico, porque na cabeça, dentro de uma linha de raciocínio, em sã consciência, ninguém passa por provações alegres. Ninguém passa por dores, por problemas e adversidades feliz, de forma alegre. Mas Tiago, já entendendo a situação que os irmãos estavam vivenciando, essa perseguição, esse problema que a igreja enfrentava, ele estava dizendo para eles: meus irmãos, tende por grande gozo, alegria, quando passardes por várias provações. Isso é maravilhoso porque isso fala de uma fé firme, não uma fé temporária ou que uma fé circunstancial, uma fé que permanece dependendo da circunstância. Então, você precisa entender que a sua fé em Deus, ela não depende da circunstância que você está passando. Você deve ser alegre, feliz por ter Jesus em todos os momentos da sua vida. Seja ele ruim, seja ele um momento bom, você deve ter a alegria em ter a presença do Espírito Santo. E detalhe, no versículo 3, ele vai deixar bem claro o porquê das provações, não das tentações, mas das provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Ou seja, a provação, ela tem um sentido, ela tem um propósito, e propósito esse, fortificar a nossa fé, nos dar experiência. Pode falar de certas circunstâncias, quem já passou por elas. Existem pessoas que foram curadas por enfermidades e por isso falam de forma veemente sobre a cura, porque provaram na fé, provaram na pele de fato o que é receber uma cura de Deus. Pessoas que passam por provisões de Deus, que no momento mais inoportuno Deus chega do nada
e provém e traz provisão para a sua vida. Então essa pessoa fala da provisão de forma mais fidedigna, de forma mais verdadeira e firme, porque ela foi provada e essa prova fortificou a sua fé e ela tem capacidade de falar com propriedade daquilo que passou. Então eu quero dizer para você, meu irmão, nesta breve reflexão, nesse início de estudo, que estas provações que passamos vêm para fortificar a nossa fé, vêm para nos dar experiência e vêm para que a gente possa instruir outras pessoas de forma firme, porque nós já passamos pela provação e essa provação nos trouxe paciência. Amém? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, onde vamos descer para os outros versículos e a gente vai mastigando o capítulo 1 do livro de Tiago. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.